Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Faremos a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. O Evangelho de Lucas, especialmente, é um texto narrado pelo médico Lucas e o mais carregado de parábolas. São parábolas bem interessantes relatadas nesse Evangelho segundo escrito pelo discípulo Lucas. O contexto da passagem que faremos a leitura aqui juntos conta da expansão do ministério de Jesus. Jesus estava curando muitas pessoas, expulsando demônios dessas pessoas, anunciando o evangelho do reino de Deus. E diferente dos outros evangelhos, no evangelho de Lucas, Jesus aparece no relato de Lucas um Jesus mais tolerante em relação aos religiosos, um Jesus mais aberto a conversas amigáveis com alguns fariseus, saduceus e outros segmentos religiosos da época. É importante também a gente lembrar que, apesar de toda a crítica que na maioria dos textos nós fazemos aos fariseus, que era esse grupo religioso da época, nem todos os fariseus eles eram anti-Jesus, anti-mensagem do reino de Deus. Muitos fariseus, eles de fato eram zelosos com a palavra de Deus, e alguns tinham a curiosidade e fizeram a tentativa de aproximação com Jesus, ou por querer ouvir a respeito dessa mensagem, ou porque de fato foram passando a crer em Jesus a partir dos milagres, dos sinais, da sua mensagem, da sua forma de lidar com todas as pessoas. Então, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Então, um dos fariseus, um homem importante, convidou Jesus para um jantar social na sua casa. E Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. E aqui é importante a gente se lembrar que as mesas para esses jantares especiais no primeiro século, na Palestina, eram mesas bem baixinhas. Os convidados se sentavam inclinados, um ao lado do outro, com mais ou menos sustentando-se pelo cotovelo, pelo braço esquerdo, e com a mão direita ali comia e participava da mesa. E os pés, as pernas das pessoas que estavam à mesa ficavam para fora, e eles ficavam meio que de lado um para o outro e com as pernas para fora. Então, esse foi o contexto. O dono da casa, junto com Jesus e outros comunas e outros convidados ali estavam à mesa, uma vez que Jesus aceitou o convite de jantar na casa desse religioso. Enquanto esse jantar acontecia, versículo 37, uma mulher daquela cidade, uma mulher pecadora, soube que Jesus estava jantando ali. Ela trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, essa mulher se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a chorar. Então, o jantar estava acontecendo, essa mulher se ajoelha ali aos pés de Jesus e começa a chorar.
As lágrimas caíram sobre os pés de Jesus e essa mulher os secou os pés de Jesus com seu próprio cabelo e continuou a beijá-los e enquanto derramava esse perfume raro sobre Jesus, sobre os pés de Jesus. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, ele disse consigo e pensou consigo. O texto não deixa claro se ele verbalizou, se foi só um pensamento dele. E esse cara, ele disse, se este homem, Jesus, fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher está tocando nele, está aí aos pés dele. Né? Ela é uma mulher pecadora, como assim ele deixa que essa mulher o toque? E Jesus, conhecendo ali o que se passava na cabeça e no coração do fariseu, do Simão, Jesus disse a ele, Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E Simão, esse fariseu, dono da casa, falou, pode falar, mestre, fique à vontade, você é meu convidado especial, você pode dizer o que tem a mim falar. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem havia emprestado dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata ou 500 denários a uma das pessoas e 50 moedas de prata ou 50 denários a outra pessoa. Cada denário equivalia, na moeda romana, ao trabalho de um dia. Então, uma pessoa devia para esse homem rico 500 dias de trabalho, quase 2 anos, e outra pessoa devia 50 dias de trabalho. E Jesus diz que nessa história, como nenhum dos devedores conseguiu pagar esse homem, esse cara generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Nem você, que me deve 500 dias de trabalho, precisa me pagar, estou cancelando a sua dívida, e nem a outra pessoa, você também, que me deve 50 dias de trabalho, você também não precisa me pagar, eu cancelei a sua dívida. E Jesus, tendo contado essa história a Simão o fariseu, Jesus disse, qual deles amou mais depois disso, depois que foi perdoada a sua dívida? E Simão o fariseu respondeu, Senhor, eu suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Então, uma vez que 2 devedores foram perdoados, um que devia 50 moedas de prata e outro que devia 500 moedas de prata, provavelmente quem passou a amar mais esse senhor que perdoou a dívida, que lhes perdoou a dívida, foi o que tinha a dívida mais alta. E Jesus respondeu, você está certo, Simão, você está certo. Realmente, aquele que tinha uma dívida maior, esse foi quem passou a amar mais. Então Jesus se voltou para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher aqui ajoelhada. Quando entrei em sua casa, Simão, você não ofereceu água nem para lavar os meus pés. Mas ela, essa mulher, os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, com ósculo santo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, os pecados dessa mulher, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou maior amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa, aqueles outros convidados que participavam da refeição com Jesus na casa de Simão, fariseu, diziam entre si, quem é esse homem que anda por aí até perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz.
Esse é um dos textos, para mim, mais belos da Escritura, especialmente aqui dos Evangelhos. A mensagem de Jesus, eu insisto em dizer, nem sempre foi fácil de ser compreendida por aqueles que a ouviam. Entender o perdão de Deus é um desafio bastante importante. Foi naquela época para os discípulos e para aquela multidão que participava constantemente ali do dia a dia de Jesus, dos seus milagres e que ouviam a sua voz com seus discursos, com seus sermões, com as suas parábolas, com o seu exemplo de vida. E eu penso que até hoje também muito da mensagem de Jesus é muito difícil de ser compreendida por nós. O que Jesus está nos dizendo nesse texto, e estava ali tentando comunicar isso àquele homem religioso, Simão o fariseu, é que quem mais foi perdoado tem maior amor. Quanto mais perdão, mais amor. E a cena ali é uma cena bastante curiosa, né? A casa de um fariseu. E como eu disse antes, a partir do relato do evangelista Lucas, Jesus estabelece ali uma boa relação com alguns religiosos. Aquele, Simão, do segmento dos fariseus, e o fariseu, em hebraico, significa perushim, que tem aí uma tradução para separados ou intérpretes precisos. Eram religiosos que buscavam a compreensão rigorosa da Torá e das tradições judaicas do Antigo Testamento, e muitos deles, ao que parecia talvez até esse homem que fez o convite a Jesus, eram daqueles que de fato estavam preocupados com a mensagem de Deus e com a compreensão do que Deus estava fazendo na sua época. E esse homem, então, lança esse convite para Jesus. A partir da minha leitura, estou acreditando que ele tinha a intenção de conhecer a Jesus de fato, de compreender a sua mensagem, e por conta disso, Jesus achou por bem aceitar esse convite. Então, num primeiro momento, o que a gente tem é essa cena de Jesus, Simão e os outros convidados que estavam ali postos à mesa. Mas, de repente, no que parecia uma cena comum para a época, aparece ali uma nova personagem em cena. Uma mulher pecadora, segundo eles, uma mulher pecadora da cidade. Não fica claro para a gente qual era aquela cidade, mas provavelmente Jesus estava na região da Galileia, como se fosse a periferia de Israel, mais precisamente ali ou em Cafarnaum ou numa cidade no entorno, mas o texto não deixa claro para a gente qual era aquela cidade. Mas o termo que eles fizeram uso ali de uma mulher pecadora provavelmente também estava dizendo que aquela mulher fosse uma prostituta, era uma prostituta da cidade. De forma surpreendente, essa mulher entra tendo nas mãos um vaso com a cerâmica especial, cara, um tipo de mármore contendo um perfume raro dentro desse recipiente. E aos pés de Jesus, aquela mulher então se aproxima, começa a beijar os pés de Jesus enquanto chora, e as lágrimas correm e pingam nos pés de Jesus. Ela solta os seus cabelos e tenta secar os pés de Jesus com os seus cabelos, e lágrimas caíam aos pés de Jesus, e ela abre então o recipiente e começa
a derramar aquele perfume raro, e ali vira uma mistura do perfume raro com as lágrimas daquela mulher e com ela enxugando Jesus com os seus cabelos, os pés de Jesus. E ali já foi um outro ato de coragem dela soltar os cabelos, porque naquela época era proibido que a mulher soltasse os cabelos na frente de outros homens. Só o seu marido poderia vê-la de cabelos soltos. Então, uma mulher de cabelos soltos, ela era mal vista, condenada, e segundo uma tradição judaica, se uma mulher soltasse os cabelos na frente de outros homens, o seu marido poderia pedir carta de divórcio, porque era uma vergonha não só para ela, mas também para o seu marido. Mas aquela mulher não se preocupa e, no ato de coragem, rompe com aqueles padrões sociais da época e solta os seus cabelos a fim de, com eles, secar os pés de Jesus. E aquele Simão, fariseu, que havia feito o convite para Jesus, sofreu uma espécie de escândalo com aquela cena. Né? Os mestres da época não podiam, de forma alguma, aceitar mulheres no seu grupo de discípulos, ainda mais uma mulher pecadora. É como se o Simão tivesse ali pensando, como assim? Esse Jesus fala de fato com sabedoria, ele cura enfermos, né? Ele tinha saído ali de duas experiências de ressurreição, tinha ressuscitado o servo de um oficial romano em Cafarnaum, e Jesus também tinha acabado de vir de um velório em uma outra cidade, na cidade de Naim. Uma viúva estava ali caminhando, sofrendo para enterrar o seu único filho, aquele que lhe tinha amor e podia também lhe dar sustento por ser um filho homem, que era considerado produtivo na tradição e naquela sociedade patriarcal. Então, Jesus tinha também ressuscitado esse menino, o filho dessa viúva, e o fariseu estava super curioso. Esse cara acabou de ressuscitar 2 mortos. E esse cara fala com sabedoria, esse cara está curando muita gente, e a mensagem dele nos encanta. Mas isso é demais para mim. Como ele aceita uma mulher como sua discípula, como ele aceita uma mulher pecadora tocando os seus pés, tocando o seu corpo. E aí é curioso, porque ter contato com a mulher pecadora fazia da pessoa uma pessoa imunda, ter contato com um morto também fazia da pessoa uma pessoa imunda, e Jesus teve contato, tocou aquele filho morto da viúva, o ressuscitou, transformou sua realidade de morte para a vida, e naquele momento ele se deixou ser tocado e se deixou ser cuidado por uma mulher pecadora. Então, para o fariseu, aquilo era demais. Alguma coisa está errada, eu estou revendo a minha posição a respeito desse rabi, desse mestre Jesus. Está tudo errado aqui, ele não pode admitir mulheres, ainda mais uma mulher pecadora. E Simão, né, estava ali incomodado quando justamente Jesus fala, olha, eu vou te fazer uma pergunta, como lemos aqui, e Simão já bem desconfiado, Jesus vai contar a história que eu acabei de falar aqui dos 2 devedores, e quando Simão diz, olha, senhor, pela história que o senhor me contou, provavelmente o devedor, o antigo devedor que vai mais amar essa pessoa que perdoou foi o que devia mais. E é como se Jesus estivesse dizendo para o Simão, Simão, essa é a questão. Essa é a questão. Olhe bem para essa mulher. Veja que você, sendo um cara religioso, tendo me feito esse convite formal para jantar na sua casa, para fazer essa refeição e para estar à mesa aqui da sua casa como um dos convidados, nem sequer o protocolo básico de hospitalidade da região você respeitou.
você não pediu para nenhum servo seu lavar os meus pés, e eu venho cansado da poeira dessas estradas, de andar de sandália, o que era comum na época. Então você não pediu, meus pés estavam aqui sujos até agora, você não pediu que nenhum servo trouxesse água e lavasse meus pés. Você não me cumprimentou com ósculo santo, com um beijo no rosto, e essa mulher está aqui beijando meus pés, e você também não fez o que se faz com um convidado de honra, que é ungir a sua cabeça com óleo. Então, você está aí cheio das suas regras, cheio da sua tradição, mas nenhum protocolo básico você cumpriu aqui. Eu aceitei o seu convite e você não me fez uma boa recepção. E essa mulher, que nem sequer era convidada para esse jantar, entrou aqui de penetra e está me servindo com amor, com dedicação, com sinceridade, com extravagância, com intimidade, com profundidade. É como se Jesus estivesse a partir da imagem daquela mulher aos seus pés, dizendo para o Simão fariseu. Você entende o que está acontecendo aqui, Simão? Assim, ela não está atendendo a protocolo nenhum. Ela decidiu me amar, ela decidiu me servir, mesmo não tendo honra para estar à mesa. Ela não cansa de permanecer aqui aos meus pés, enquanto todos vocês à mesa dão as costas para ela. E Jesus fala: os pecados dessa mulher foram perdoados. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente, no primeiro momento, pensa: quem mais amou? Né? E Jesus está respondendo para a gente aqui que quem mais amou é aquele que mais percebeu-se pecador e conseguiu receber o perdão de Deus. Parece que nessa cena descrita pelo evangelista Lucas, quem mais é agradecido é aquele ou aquela, nessa história, que mais se percebeu tendo recebido o perdão de dívidas. É quem mais percebeu que o perdão não tem a ver com cumprimentos de tradições. O perdão tem a ver com outra coisa. E algumas lições importantes aqui nesse texto é que primeiro vem o perdão, para depois a experiência de amor. Depois de perdoada, de se perceber perdoada, essa mulher ela pôde amar livremente. E eu fico pensando que ainda hoje quem não consegue amar é porque ainda não se percebeu perdoado. A gente tem uma tradição maligna da meritocracia e a gente acabou levando isso para a nossa experiência de espiritualidade. E construímos uma ideia não bíblica, não presente nos evangelhos de Jesus, de que a gente precisa fazer para ser aceito, que nós precisamos cumprir mandamentos para sermos aceitos, que a gente só vai ser amado por Deus depois que conseguimos cumprir as metas. Como eu já disse várias vezes para aqueles que nos acompanham, eu sou nascido na cidade de Jequié, no interior da Bahia, e eu lembro que aos 15 anos de idade eu frequentava uma igreja evangélica e em alguns momentos eu ouvia de alguns amigos e amigas a seguinte fala: fulano vai ser fácil se converter, porque ele já não bebe, ele já não fuma, então ele precisa de pouco. É como se a pessoa estivesse dizendo: o pecado é sempre o pecado do comportamento, e como a pessoa já tem um comportamento honesto, socialmente aceito, ela precisa de pouco para estar com Jesus. Então, havia uma espécie de medição, certamente, eu estou falando de
de algumas falas, não estou dizendo que todos pensassem assim, de que essa experiência do amor de Deus ela estava muito vinculada a comportamentos. E uma segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto e nessa parábola é que espiritualidade não tem a ver com protocolo, mas sim com relacionamento. Lembrando que nesse relacionamento, inclusive, há sempre espaço para extravagância em amor. Então, não tem a ver com isso que eu estou dizendo de cumprir regras, de admitir doutrinas comportamentais. O Evangelho de Jesus, sim, certamente promove e dá base para uma ética de espiritualidade, porém, o Evangelho de Jesus, a experiência de transformação trazida pelo Evangelho, que é essa experiência de dentro para fora, quando somos transformados e nos tornamos habitação da Ruá Divina, do Espírito de Deus, pode sim ser base para uma ética de vida, que é a ética do reino de Deus, mas o Evangelho tem a ver com a questão anterior a qualquer ética de vida. Tem uma experiência de um homem ou de uma mulher que se percebe perdoado por Deus. As tuas dívidas foram perdoadas. Não há mais culpa sobre você. Não há mais condenação sobre você. E a partir dessa experiência de espiritualidade, sim, há uma promoção de uma ética do reino de Deus. Porém, não há um protocolo a ser seguido antes, não há coisas a serem deixadas para que eu possa, depois disso, ter uma vida com Jesus, para que eu seja, depois disso, recebido na salvação de Jesus. Então, não há isso. Isso foi nos ensinado de forma absurda e isso tem dificultado muito a nossa experiência de uma vida com Jesus e de uma vida comunitária que promova as liberdades individuais, que respeite as decisões individuais, as orientações individuais. Não é? Porque fomos entendendo ao longo da história da Igreja Evangélica Brasileira de que a Igreja tem que legislar sobre as questões da ordem do privado dos seres humanos e daqueles que participam da comunidade. O que é absurdo. O Evangelho é uma experiência, um relacionamento com Jesus e, como consequência, um relacionamento com toda a criação. E uma terceira e última questão que eu percebo nesse texto é que quem já descobriu que foi e que é perdoado, ama e não fica revoltado e de magoazinha e de mimimi quando percebe que outros também foram incluídos nesse amor de Deus, que outros também foram perdoados por Jesus, que outros também foram ajuntados à dinâmica do reino de Deus, né? Que aqui o que fica claro no texto que lemos é que houve um incômodo bastante forte desse fariseu. Como assim Jesus aceita uma mulher perto dele? Como assim Jesus recebe uma mulher pecadora? Né? Como se o amor de Deus tivesse que ficar restrito aos religiosos, aqueles que atendem às regras, aqueles que sabem cumprir o que está estabelecido pela lei, e o que Jesus estava mostrando para esse cara aqui foi exatamente o oposto. Né? Alguém não passa a ser perdoado por Deus porque primeiro amou a Deus. Não, é exatamente o oposto. Porque a pessoa se percebeu amada por Deus, é que aí ela foi perdoada. O perdão já estava à disposição dela. Mas porque ela se percebeu perdoada, ela teve agora uma possibilidade do amor e do amar. Há uma lógica aqui que, infelizmente, muitos de nós invertemos. Insisto,
nós criamos uma lista de comportamentos aceitáveis, de orientações aceitáveis, sobretudo a partir de um modelo patriarcal, preconceituoso, não inclusivo e que não respeita diferenças. A gente criou um modelo e as pessoas, para serem perdoadas por esse Deus que nós criamos em nosso movimento religioso, elas precisam cumprir algumas regras. Né? A proposta de Jesus é exatamente o oposto disso. O que Jesus está dizendo é que você pode amar livremente uma vez que você já se percebeu perdoado. E aí, de novo, fica claro que a experiência do perdão é uma experiência para todos e todas. E por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 8 ao 11, ele diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro. A questão não é que a gente voluntariamente foi e amou a Deus primeiro. Diz o apóstolo João, é exatamente o oposto. Significa que Deus nos amou primeiro e enviou como prova desse amor o seu Filho como propiciação, como perdão, como substituto pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Então, a proposta do Evangelho de Jesus é justamente que, ao nos percebermos perdoados, a gente tem uma possibilidade para o amor e para o amar. Um amor a Deus, Criador de todas as coisas, e um amor ao próximo, aqueles com quem a gente estabelece relações, vínculos. Com isso, para mim, fica evidente que toda forma de exclusão, toda forma de preconceito não tem origem no Evangelho de Jesus, porque não compreende a extravagância do amor de Deus e dessa possibilidade que Deus nos deu de amor e do amar. Tomara que o Espírito Santo nos ensine, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração e nos faça ter essa experiência do verdadeiro amor de Jesus, do amor que nos possibilita atos de coragem, de ser quem somos, de fazer aquilo que a gente acredita, de viver um tipo de vida que nos faz bem, de viver um tipo de vida que promove a nossa integridade como pessoa em relação à nossa própria história, que nos permita a dignidade de sermos quem somos, que nos faça lembrar que Jesus nos ama a todos nós, sem exceção, que diferente dos movimentos religiosos carregados de regras e de manuais e de protocolos, inclusive muitos protocolos que, como no caso do Simão fariseu, nem foi seguido, porque, como eu disse, nem as regras básicas da hospitalidade ele não fez, ele não mandou o seu servo lavar os pés de Jesus, que estavam sujos da caminhada na estrada, de ter percorrido várias cidades. Ele não cumprimentou Jesus, como é hábito até hoje no Oriente Médio, com ósculo santo, com 2 beijinhos no rosto, tipo carioca aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Ele não derramou o óleo sobre a cabeça de Jesus, que ele deveria ter feito, uma vez que Jesus, ali à mesa, estava na condição de um convidado de honra, mas tudo isso foi feito por uma pecadora, por uma mulher que era considerada ou não considerada naquela sociedade, naquela época. Hoje,
Talvez se a gente fosse colocar essa imagem para o presente, nós teríamos sustos. Talvez na posição de Simão, ou do Simão, o fariseu, muitos de nós religiosos estaríamos. E na posição daquela mulher, muitos considerados pecadores, indignos do reino de Deus, do amor de Jesus, do olhar de Jesus, da atenção de Jesus, estariam ali na posição daquela mulher. Então, tomara que esse amor de Deus não seja escandaloso demais para nós, que nos faça desistir do Evangelho de Jesus, que nos impossibilite de um acolhimento pleno, de uma inserção plena de todos e todas na comunidade do reino de Deus. Tomara que o amor de Jesus constranja o nosso coração e transforme a nossa maneira de pensar. Tomara que o Evangelho do reino de Deus nos inunde, nos encharque por dentro, nos encha, que a gente ouça a voz do Espírito e o que Deus tem nos dito nesse tempo, de que a gente receba o amor dele, que a gente receba o perdão dele, que as nossas culpas saiam de nós, que os nossos pesos saiam de nós, porque o Evangelho já chegou, o reino de Deus já se estabeleceu dentro de nós, entre nós e em nossas relações, então já temos espaço para o amor e para o amar. Nós não precisamos mais do legalismo, nós não precisamos mais das regras que aprisionam as nossas identidades. Nós já vivemos o tempo de desafios, sim, mas desafios que podem ser encarados com amor, com o amar, com o servir, com a troca, com a confiança, com o perdão, com a reconciliação. Então, tomara que entendamos isso, tomara que a experiência do Evangelho para nós seja mais do que uma experiência religiosa, mas seja uma experiência de transformação de vida, seja uma experiência de libertação dos nossos preconceitos, das nossas amarras, das barreiras, dos nossos medos, das nossas culpas, das nossas lamentações, mas que Deus permita a cada um de nós, homens e mulheres, um novo tempo, um tempo de muito amor, um tempo de muito perdão. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe, a todos nós, a todos e a todas, hoje e para todos sempre. Amém.